Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima. Para sempre sejam louvados. Nós iniciamos hoje, dentro dessa liturgia, um itinerário, um caminho, dentro do maior capítulo do Evangelho segundo São João, que é o capítulo 6. Nesse sinal, e não simplesmente um milagre, mas um sinal da multiplicação dos pães e dos peixes, até o discurso do pão da vida. O capítulo 6 é uma preparação para aquela quinta-feira santa que Jesus vai realizar a grande obra de amor por antecipação, que é o ato da cruz, a sua paixão, morte e ressurreição. E por isso a liturgia de hoje é muito importante, muito especial, porque ela vai nos preparar para todas as outras celebrações da próxima semana. Dentro de uns 10 dias a gente ainda vai ver sobre esse discurso, sobre esta realidade. E é muito interessante, porque Jesus se coloca, o evangelista São João, nos coloca dentro da cena, em que tudo isso aconteceu. Jesus estava no lago de Tiberíades, no alto de um monte, às margens do lago de Tiberíades. E era um lugar deserto. Até os outros evangelistas, eles relatam essa primeira multiplicação dos pães com a ressalva de que eles estavam num lugar deserto, no sentido de que não havia possibilidade de adquirir mantimentos para se alimentar. E por isso, nos outros evangelhos, os discípulos até dizem para Jesus: Senhor, manda esse povo embora, eles não têm o que comer, nós não temos condição de dar comida para toda essa gente. O evangelista São João, a narrativa é um pouco diferente. Jesus se senta na relva com seus discípulos, vendo a grande multidão, e para colocar os seus próprios discípulos à prova, ele faz a pergunta: como nós vamos alimentar toda essa multidão? Ele mesmo já sabia o que devia fazer, o que iria fazer. E Filipe faz uma colocação, Jesus, nós não temos condição de alimentar toda essa multidão. Ainda que nós gastássemos, ainda que nós tivéssemos 200 moedas, não seria suficiente para comprar pão para toda essa multidão. No evangelista São Mateus, nós encontramos até um número que nos faz aproximar da multidão que estava ao redor de Jesus. 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças, imagina. Era uma grande multidão, era uma grande quantidade de pessoas que estavam ali, com certeza, muito mais do que 5.000 pessoas. E um detalhe que eu acho muito interessante, porque André, o irmão de Simão Pedro, ele apresenta para Jesus uma circunstância, não era uma solução, humanamente falando, não era uma solução, mas uma constatação. Temos aqui uma criança que tem 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas a ressalva: o que é isso para tão grande multidão? Não é nada. E é interessante porque, na verdade, o pão de cevada tem um simbolismo para nós importante. O pão de cevada é o pão dos pobres, porque o pão dos ricos ele era feito de trigo. O contrário de hoje, mais comum para nós, o pão de trigo. Até mesmo do pão de trigo nós fazemos a Eucaristia. Mas o pão de cevada tem esse simbolismo. O pão de cevada é o pão dos pobres, é o pão que os pobres tinham condição de fazer e de se alimentar, de adquirir. O pão dos pobres. Nas mãos de uma criança, passado nas mãos de André, dos discípulos, são apenas 5 pães e 2 peixes. Mas quando são passados nas mãos de Cristo, se torna muito mais do que um milagre. A gente muitas vezes fala o milagre da multiplicação dos pães, mas o próprio evangelista hoje nos indica que aquilo que se realizou não foi apenas um milagre, como algo extraordinário que ultrapassa as forças da natureza, as leis naturais, mas um sinal. E muitos se admiravam com o sinal que Jesus realizou. Nas mãos de Jesus, que olhou para o céu, agradeceu a Deus por aquilo que tinha, e passando das suas mãos novamente para as mãos dos discípulos, se tornou de fato alimento suficiente
para alimentar toda aquela multidão. Hoje nós podemos dizer, né, claro, nós estamos aqui celebrando a Eucaristia, é um pão que se reparte, que se multiplica, é um pão que nos alimenta de modo espiritual. Mas existe um outro pão que está nas nossas mãos, porque nos foi passado de Deus como uma revelação, que é o pão da palavra. Nesse dia de hoje, né, aqui no Brasil, um dia onde se comemora um herói da nação, Tiradentes, é feriado. Nós vamos nos encontrar também com muitas pessoas, de um modo particular, com as nossas famílias. E nós podemos ser o canal onde a abundância da graça que nós recolhemos da palavra de Deus revelada pode ser oferecido também para aquelas pessoas com quem nós nos encontramos. A Eucaristia que vamos receber vai nos tornar Cristo. E ao sair dessa porta para a nossa vida do nosso dia de hoje, nós vamos nos encontrar muitas pessoas com as quais nós podemos alimentar com a nossa presença, sendo verdadeiros cristãos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.